seja bem-vindo! Eu tô aqui com os 2 livros que eu estou lendo no momento, que são 2 livros de ganhadoras do Nobel de Literatura. Eu tô lendo Amada, da Toni Morrison, que eu peguei pra ler recentemente, e Christian Lavansdater, da Sigrid Undset, que já estou lendo há um tempo. Se você acompanha outros vlogs por aqui, provavelmente já me viu citando ele. Eu tava aqui agora terminando de editar o último vídeo que saiu aqui no canal. Bom, pra vocês já saíram, pra mim ainda não, preciso programar ele aqui. Mas é um vídeo que fala um pouquinho sobre estudos de literatura, né? Como que eu faço pra estudar e pesquisar literatura. E foi inspirado justamente porque estava pesquisando um pouquinho sobre Toni Morrison. E acabei descobrindo uma aula aberta sobre a autora, falando um pouquinho sobre o pensamento dela. E assim, adorei e resolvi fazer um vídeo contando um pouquinho sobre isso. E agora aqui, estamos começando esse vlog. Era um vlog que eu tinha a intenção de começar no início da semana, mostrar a semana, comentar um pouquinho sobre as 2 leituras, mas foi uma semana bem caótica, não consegui fazer isso, então só consegui fazer isso hoje, que é quinta-feira. Hoje já é dia 6 de novembro, então vai ser um vlog um pouquinho mais curto, mas vou fazer atualizações sobre essas leituras. Mas antes disso, nesse primeiro trecho aqui, queria comentar com vocês sobre esse projeto, né? De ler as mulheres que ganharam o Nobel. Se você não viu ainda, estou com esse projetinho de ler todas elas. Eu fiz o vídeo inicial, né, começando essa ideia do projeto, já tem... Foi ano passado, eu acho. E comecei a ler bem aos pouquinhos. E já saíram alguns vídeos aqui de 3 autoras que eu já li, fiz alguns comentários ali, trazendo um pouco do que eu aprendi, né, sobre essas leituras, das minhas impressões dessas leituras, que foi a Selma Lagerlöf, que foi a primeira escritora a ganhar em 1909, a Grazia Deledda, que foi uma escritora italiana que ganhou em 1926, se eu não me engano, e a Gabriela Mistral, que ganhou em 1945. Ela, inclusive, é a única mulher latino-americana a ter ganhado o Nobel. Daí o próximo vídeo que eu queria fazer é da Sigrid Undset, que é desse livrão aqui. Aqui no caso é uma trilogia desse romance histórico que ela escreveu, que eu estou amando ler, mas estou lendo muito lentamente. Então assim, o vídeo não vai sair no período que eu tinha programado inicialmente. Então já reorganizei isso, provavelmente é um vídeo que só vai sair no ano que vem. Não queria apressar esse cronograma só pensando o cronograma de leitura, no caso, só pensando em postar esse vídeo. Então vai ficar um pouquinho mais pra frente. E nisso eu fiquei pensando nas próximas autoras, né, que eu quero fazer. Inicialmente eu queria colocar em ordem, né, mas eu já desordenei quando eu trouxe a Gabriela Mistral antes da Sigrid, porque a Gabriela ganhou um pouquinho depois. Então eu vou fazer fora de ordem, mas eu percebi que eu não quero ler só um livro de cada escritora para falar sobre elas. Porque, por exemplo, uma das autoras que eu já li é a Toni Morrison, que eu já li dela o livro O Olho Mais Azul. Mas eu queria ler mais dela, eu queria saber mais dela, conhecer mais para poder fazer esse vídeo e trazer essas informações para vocês. Eu acho que fica um vídeo mais completo, fica mais interessante também, faz mais sentido para a ideia que eu tenho pensado para o projeto. Então, quero ler outras obras antes de fazer essa publicação. Não vou ler só Amada, já comprei Sula dela para ler também. Tô pensando em ler um dos livros dela de não ficção, né? Que eu já vou ter adentrado um pouquinho nos romances. Quero entender mais sobre o pensamento dela, que foi muito do que eu ouvi nessa aula que eu comentei com vocês. E trazer esse vídeo um pouco mais completo, assim. E aí, tô com essa intenção com outras autoras também. Tem algumas autoras que são muito difíceis de encontrar os livros, porque não tem tradução no Brasil, porque não são autoras tão conhecidas, ou porque as edições que já tiveram aqui estão muito esgotadas, daí é difícil de encontrar. Então, tem esse desafio também, né, que eu citei no vídeo introdutório. E eu tava aqui listando os livros, sem pensar nisso, tá disponível ou não. Listei todos os livros que eu tenho interesse de ler de cada uma das autoras, né, ao todo são 18 mulheres. E aí, essa lista aqui de livros totalizou 47 livros. Então, assim, bastante coisa. E aí, o que eu queria fazer agora? Eu fiz aqui no papel, né? Vou passar para o computador e tentar mapear certinho quais livros que realmente são possíveis de ler, porque tem alguns que é isso, está esgotado, talvez seja difícil de encontrar, inclusive em sebo, né? Às vezes preços exorbitantes ali. Então, quero entender, fazer esse mapeamento mesmo do que eu posso de fato procurar, o que eu posso levar um tempinho mais também para, quem sabe, não aparece disponível no sebo por aí. E entendendo quais que eu consigo concluir
pra trazer esses vídeos, né? Qual que é a ordem que eu quero ler, como que eu vou alternar isso, enfim. Quero tentar mapear, pensar algum cronograma aqui pra fazer sentido pensar isso no próximo ano. E aí uma outra coisa que eu também queria fazer e queria compartilhar com vocês, queria saber se vocês topam, é fazer a leitura coletiva de um desses livros, né? Pensar, escolher uma dessas autoras, aí uma autora, obviamente, que esteja disponível, né? Ainda que várias sejam mais desconhecidas e os livros estejam esgotados, temos várias outras que têm muitos livros publicados, como a própria Toni Morrison. Então, queria pensar uma proposta de leitura coletiva para fazermos essa leitura juntos, né? Eu acho que tem sido muito legal ler, conhecer essas mulheres, conhecer um pouco mais sobre o trabalho delas, por que elas ganharam o Nobel, né? O que levou essas mulheres a serem reconhecidas ali para ganhar essa premiação. E assim, estudar um pouco mais sobre elas, né? No caso da Sigrid Undset, tem uma introdução nesse livro aqui que fala bastante sobre a história da autora, e eu quero muito aprofundar mais nisso depois, só que eu queria muito terminar a leitura antes de fazer isso, porque vou pesquisar sobre o livro, acabo pegando spoiler, né, acabo vendo outras coisas ali, e eu queria finalizar antes de pesquisar mais, né? É uma autora pouco conhecida aqui no Brasil também, tô lendo essa edição em inglês, mas saiu recentemente uma tradução da autora por aqui. Mas ainda assim é pouco conhecida, né? Eu mesma nunca tinha ouvido falar dessa autora até fazer essa listinha, pensar nesse projeto. Então, assim, é uma forma também de conhecer essas outras autoras, saber um pouquinho mais sobre elas. E eu queria fazer a leitura pensando nisso, né? Pensando em escolher um desses livros para lermos juntos, né? E aí a gente montar um grupo, eu vou pensar um cronograma certinho pra gente ler esse livro e comentar, e aí vou trazendo para vocês o que eu for descobrindo, o que eu for estudando a respeito dessa autora. E, enfim, queria saber se vocês topam pensar sobre isso. A ideia é fazer essa leitura no ano que vem. Eu tinha até pensado em fazer ainda esse ano, mas final de ano é muito corrido, né? Muita coisa acontecendo, eu sei que é corrido para todo mundo. Começa, enfim, esse período de festa, de fechamento de ano, né? De empresa, de escola, de tudo, né? Então, assim, eu sei que é um período mais corrido, então eu queria fazer com mais calma, tanto pra mim quanto pra vocês, pra gente se organizar. Mas já queria pensar quem são essas autoras que podem ser interessantes da gente ler, quais livros que podem ser interessantes, enfim. Então, vou fazer algumas votações, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, para ver se vocês têm interesse mesmo, se faz sentido, qual livro que a gente pode ler juntos, para pensar alguma coisa assim pro ano que vem. Então, tô empolgada com essa ideia, espero que vocês empolguem junto, para poder organizar tudo isso. Mas é isso. Vou encerrar por aqui, porque já apareceu o lembrete aqui que eu preciso ir já para minha aula de inglês. Então eu vou fazer isso e depois volto para comentar um pouquinho mais sobre as duas leituras que eu estou fazendo.
esse vlog na quinta-feira, num dia que tava muito quente, foi o dia que eu fui correr com a minha irmã, e eu não consegui correr justamente porque tava muito calor. E hoje tô terminando no sábado, que é dia 8, e tá chovendo. Esquentou pra caramba, o tempo tá feio o dia todo. E, enfim, a iluminação desse trecho aqui talvez não esteja muito boa, porque eu precisei ligar a luz e já tá um pouco tarde também. Mas vamos lá, vamos finalizar esse vlog fazendo alguns comentários aí sobre as leituras. Primeiro, mostrar aqui que eu recebi ontem o livro Sula, da Toni Morrison. Todos os livros seguem essa mesma ideia aqui de capa, né? A capa tem uma ilustração, né, em preto e branco aqui, e esse trechinho, essa capinha que fica aqui por cima com o título do livro, né? Esse aqui é bem curtinho, deixa eu ver quantas páginas, 175 páginas. E aqui, olha a sinopse desse: duas meninas crescem e se tornam mulheres, duas amigas se tornam mais que inimigas. Nesse romance brilhante de Toni Morrison, acompanhamos a história de Nell Wright e Sula Peace, mulheres que se conhecem quando crianças, na pequena Medallion, Ohio. Nell cresce e vira um pilar da sociedade negra local, mas Sula se transforma em uma pária após fugir da cidade. Contudo, as amigas permanecem ligadas por um terrível segredo do passado. Trágico, sensual e cheio de vigor, Sula é um impactante relato sobre a amizade de duas mulheres e a pressão da sociedade sobre o desejo feminino. Uma das principais obras da ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, segundo o romance de Morrison, é obra inescapável da literatura mundial. Gostei da sinopse, achei legal. Fala sobre amizade. Eu nem tinha lido a sinopse, gente, só comprei o que era da Toni Morrison e tava em promoção, né, por isso que eu peguei. Então, já tenho aqui mais um livro da Toni Morrison pra ler. Comentei com vocês que eu estou lendo Amada, eu tirei a partezinha que tem o título, né, daí ele fica só com a arte da capa. Já vou comentar um pouquinho sobre ele, mas queria primeiro falar sobre o Christian Lavon-Stater, porque não tem muito pra falar sobre ele, porque é difícil acrescentar coisas aqui sobre essa leitura, sem trazer outros detalhes, né? Como eu disse pra vocês, eu não quero pesquisar muita coisa agora, porque eu não queria pegar spoiler, porque eu já li a introdução, na introdução tem alguns spoilers ali, algumas coisas que eu já tô percebendo aqui que tá acontecendo, mas eu tô gostando muito de ser surpreendida pelos acontecimentos da narrativa, porque tá acontecendo umas coisas assim que eu fico, meu Deus, não acredito. No último vlog eu estive num ponto da história assim que me surpreendeu muito, porque, enfim, não era o que eu tava esperando ali. Óbvio, né? Isso me surpreendeu. Mas, enfim, a narrativa segue me surpreendendo. Eu tenho gostado muito da construção dos personagens. Aqui a gente vai acompanhar a história da Christie, né? Eu acho que pode ser considerado um romance de formação, porque a gente acompanha aqui no início a infância dela, né? Então a gente conhece um pouquinho dos pais. Ela tem uma irmã inclusive que sofre um acidente aqui e acaba ficando um pouco debilitada. E nesse momento desse acidente surge uma nova personagem ali, que é vista como uma bruxa pelas pessoas, que chega pra ajudá-la, né? Pra tentar cuidar dela, né? Cuidar dessa menina. E a Christine tem um amor muito grande pela irmã ali também, mas ela acaba saindo um pouco desse contexto. No momento que eu tô na história, ela meio que saiu desse contexto familiar ali e foi pra um convento, passar um tempo ali, né? Foi dito que ela precisava, depois de um grande acontecimento aqui, que ela precisava de um tempo conhecendo outras pessoas, vivendo novos ares, enfim. E aí nesse convento ela acaba vivendo uma situação ali que vai mudar completamente o rumo da vida dela, decisões que ela toma que são contrárias ali aos desejos dos pais dela. E tô gostando muito de como isso tá sendo apresentado. Eu fico o tempo todo pensando assim, que eu acho muito legal que a personagem tem sido muito firme, assim, nas decisões dela, mas ao mesmo tempo achando ela tão boba, ingênua, pensando, meu Deus, eu não devia estar fazendo isso. Mas assim, muito, muito curiosa pra saber pra onde que a história vai. Gostando muito de alguns personagens aqui, eu tô adorando o pai dela, porque toda vez que o pai dela aparece, agora ele acabou de chegar pra buscar ela, pra voltar pra casa, e aí ele escuta essa nova decisão dela, enfim, que vai contra ali o que eles estão pensando, e o jeito como ele recebe isso, gente, é tão respeitoso e carinhoso, e é completamente o oposto do que eu esperaria, considerando o contexto e tudo aqui, né? Então, tô gostando muito desse contexto familiar que tá surgindo aqui, né? Do crescimento que a gente tem visto também da personagem em si. E é isso, muito, muito curiosa. Eu queria muito, já ter terminado o livro pra saber dessa história, mas ao mesmo tempo eu tô amando degustar isso aqui aos pouquinhos. E assim, tem sido bem aos pouquinhos mesmo, porque eu tô intercalando com outras leituras, então acaba que eu não foco tanto. E é muito difícil focar também
por estar lendo em inglês, né? É difícil ler inglês, não é um inglês muito fácil aqui. E como eu acabo alternando com outras leituras, quando eu volto para esse livro, eu acabo voltando para aquele ritmo de, opa, preciso voltar a pensar no inglês aqui e sabe, pegar aquele ritmo de novo. Então tem sido assim, entre idas e vindas, mas eu tô gostando muito do livro. Enfim, tô adorando. Não vejo a hora de pesquisar mais sobre a autora pra poder falar mais sobre esse livro com vocês. Mas assim, já fica aqui a minha recomendação. Eu acho que pra quem gosta de romance histórico, romance de formação, romances que se passam nesse período mais medieval, que tem essa construção de personagem interessante, que tem um contexto histórico também. Eu tô curiosa pra pesquisar mais sobre isso, entender exatamente em que ponto da história, que conexão que é essa que a autora tá fazendo aqui, que enfim, ainda tô um pouco perdida com isso, mas vou me aprofundar nisso ao longo da leitura. Então assim, amando fazer essa leitura. Agora um pouquinho sobre Amada, da Toni Morrison, que eu também estou amando. Gente, a Toni Morrison tem uma escrita muito diferente, né? Assim, ela fala sobre temas muito pesados, muito difíceis, assim, são temas... são cenas às vezes muito cruéis, né? Muito difíceis, pesadas mesmo. Mas a escrita dela é tão bonita, é tão poética ali, ela consegue fazer umas construções ali pra falar sobre umas coisas que eu fico, gente, que incrível. E ao mesmo tempo, essa escrita me deixa confusa, me deixa perdida, no sentido de, pera, eu não sei se eu entendi o que aconteceu aqui. Eu não sei se eu entendi o que isso aqui significa. Em alguns pontos da história, eu acho que é só porque você vai precisar ali juntar todas as pecinhas pra gerar esse entendimento completo ali, conhecer um pouco mais e tudo. Em outros, realmente sinto que, enfim, talvez está me escapando alguma coisa, algum conhecimento, alguma coisa ali, sabe? Eu sinto que seria um ótimo livro pra ler em leitura coletiva, porque eu acho que essa troca de interpretações de ideias ia ajudar muito a enriquecer essa leitura. E eu digo isso porque depois de ter assistido a aula que eu comentei com vocês, eu já tive outro olhar pro livro. Por quê? Nessa aula, a professora ali, ela fala sobre o contexto que a Toni Morrison escreveu esse livro. Ela se inspirou numa história real, que é a história dessa mulher que era uma escrava, uma ex-escrava, que ela mata a própria filha, o filho. E ela mata com a justificativa de: não quero que o meu filho passe pelo que eu passei, né? Então a única forma de dar liberdade para essa criança era matando-a. E assim, é de uma dureza, uma crueldade, uma dor muito grande, né, essa história. E depois que eu ouvi essa inspiração, vários detalhes da narrativa que se conectaram e fizeram mais sentido pra mim. Outro ponto também, ainda sobre essa questão da forma como ela narra a história, aqui no início a gente tem um prefácio da própria autora e tem uma partezinha que ela fala assim, olha, justamente sobre esse livro, sobre Amada. Ela diz: queria que o leitor fosse sequestrado, impiedosamente jogado num ambiente estranho, como primeiro espaço para uma experiência comum com a população do livro. Assim como os personagens eram arrancados de um lugar para o outro, de lugar nenhum, de qualquer lugar para qualquer outro, sem preparação nem defesa. E a sensação no início da narrativa é exatamente essa, porque eu li mais de uma vez e ainda fiquei perdida. Eu falei, eu não entendi quem são essas pessoas, o que aconteceu aqui, porque ela de cara já traz muitíssimas informações na primeira página. Eu vou ler só o início aqui pra vocês, ó. O 124 era rancoroso, cheio de um veneno de bebê. As mulheres da casa sabiam e sabiam também as crianças. Durante anos, cada um lidou com o rancor do seu próprio jeito. Mas em 1873, Seth e sua filha Denver foram suas únicas vítimas. A avó, Baby Suggs, tinha morrido e os filhos Howard e Bugler haviam fugido ainda com 13 anos de idade. Assim que o simples olhar no espelho o estilhaçava, foi esse o sinal para o Bugler, assim que as marcas de duas mãozinhas apareceram no bolo, esse foi o de Howard. E aí aqui a gente já tem a apresentação de vários personagens, que as personagens principais, que é a Seth e a Denver, né? Então a Seth, que é essa mulher que é uma ex-escrava, e a Denver, que é a filha dela. Daí também fala da avó dessa menina, que é a Baby Suggs, que já tinha morrido, e os dois filhos dela que fugiram. Mas ao mesmo tempo fica aqui tudo uma coisa misteriosa, né? Primeiro que ela começa dizendo o 124 era rancoroso, e eu custei pra entender que isso era uma referência à casa, é o número da casa. E aí, cheio de um veneno de bebê, por quê? O que isso quer dizer?
Fala aqui também sobre esse rancor, que cada um lidou com um rancor do seu próprio jeito, mas rancor em relação ao quê? Enfim, várias perguntas aqui que surgem nesse início da narrativa que já deixa a gente meio perdido, assim, né? Você realmente se sente jogado ali no meio dessa história. E aos pouquinhos as coisas vão fazendo mais sentido. Eu senti que, até então, eu tô aqui na página 150, que é um livro que vai trazer esse contexto aqui de pessoas escravizadas, e aí não só sobre esse sofrimento, mas também essa subjetividade ali de como que isso afeta essas pessoas, de como isso pode afetar essas pessoas mesmo depois de muito tempo ali, né? A gente tem, por exemplo, uma parte que fala que a Baby Suggs, que é essa avó ali, que ela recebe a liberdade que foi comprada pelo filho dela, quando ela já era mais velha, já estava bem mais debilitada, e ela falava que naquele ponto da vida não fazia mais sentido ter essa liberdade, mas quando ela ganha isso, ela meio que pensando, quem diria que realmente faz diferença, né, você ser livre, você ter essa liberdade de fazer o que você quiser ali, né, ser dono de si. E é muito nessas subjetividades, assim, que a autora vai trabalhando, sabe? Tem um ponto aqui, um trecho que eu li também, que eu achei que tá muito conectado com o título do livro, que a Amada acaba sendo o nome de uma personagem que surge aqui, que surge de uma forma meio misteriosa, que fica um pouco... eu senti que no início eu não estava entendendo bem quem que ela era, o que ela representava, o que ela simbolizava ali. Mas depois as coisas foram fazendo mais sentido e eu senti que isso tá dito ali na narrativa desde o início, mas você precisa realmente prestar atenção e ir juntando os pontinhos ali pra entender o que tá acontecendo, né? Mas eu tava dizendo, né, que a história tem esse contexto todo dos escravos, né, de trazer essa realidade, como que essas pessoas se sentem, mas também é uma história de fantasma, né? A gente tem essa casa mal assombrada ali, e esse fantasma tá presente ali em vários momentos, sabe? A gente tem realmente cenas ali que parecem meio sobrenaturais em alguns momentos, com essa intervenção ali desse fantasma que tá dentro da casa, que tem uma conexão muito forte ali com o passado da Seth, com uma ação que ela fez, e parece tudo carregar ali esse simbolismo, né, esse sentimento de culpa, a própria filha também de estar tentando entender a própria vida, né, entender a vida que elas levam ali dentro daquela casa, dentro daquela sociedade com as outras pessoas ali também, que parecem estar muito distantes delas. E, enfim, essa relação com a mãe, essa relação com o outro, enfim, muitas coisas aqui. Mas a partezinha que eu queria ler, que é um trechinho que é, inclusive, uma lembrança dessa avó dizendo. E eu acho que é um trecho que conecta muito com o título do livro, que ela fala assim: aqui neste lugar nós somos carne, carne que chora, ri, carne que dança descalça na relva. Amem isso, amem forte. Lá fora não amam a sua carne, desprezam a sua carne. Não amam seus olhos, são capazes de arrancar fora os seus olhos. Como também não amam a pele de suas costas. Lá eles descem um chicote nela. E meu povo, eles não amam as suas mãos. Essas que eles só usam, amarram, prendem, cortam fora e deixam vazias. Amem suas mãos, amem. Levantem e beijem suas mãos. Toquem outros com elas, toquem uma na outra, esfreguem no rosto, porque eles não amam isso também. Lá fora, eles vão cuidar de quebrar. Vocês têm de amar, porque eles não amam isso também. Vocês têm de amar, vocês. E não, eles não amam a sua boca. Lá fora, eles vão cuidar de quebrar a sua boca e quebrar de novo. O que sai de sua boca, eles não vão ouvir. O que vocês gritam com ela, eles não ouvem. E aí ela segue, a fala dela ainda é bem mais extensa aqui, ela fala bastante sobre essa parte de amor. E eu senti que conecta muito com o título do livro, com o que essa personagem, que é a Amada aqui, representa. E aqui nesse trechinho, tá muito nesse lugar do se permitir, ter esse direito de amar, né? Ter essa permissão pra amar. E isso tem marcado muito aqui no livro, porque eu acho que tem vários trechos que retomam essa questão, sabe? Quando a gente conhece aqui, por exemplo, a história de como a Denver nasceu, que é a filha da Seth, eu não lembro quem que é o personagem, mas tem alguém que vira e fala pra Seth, assim, pra ela não amar muito essa criança, pra ela não amar muito esse bebê. Porque é isso, quando você ama demais, você amar demais alguma coisa ali,
que corre grande risco de você perdê-la, né? De você não ter essa chance mais de ver essa pessoa, de, enfim, tantas coisas que podem acontecer pensando que são pessoas aqui escravizadas, né? E, enfim, eu sinto que agora a história tá bem conectada na minha cabeça, entendi bem aqui a história dos personagens, né? A gente também tem um outro personagem, que é um personagem masculino que surge aqui logo no início da narrativa, que é um antigo amigo ali da Sete. Alguns detalhes ainda são confusos pra mim. Quero muito continuar pra poder entender tudo, mas é um personagem muito interessante também, porque ele chega fazendo um movimento ali que acaba sendo muito importante para a própria Sete, mas tem uma relação conturbada ali com a Denver, que é a filha dela. Enfim, tem várias cenas aqui que ele parece estar fazendo coisas muito legais, muito interessantes. Tem outras que eu fico questionando o que esse personagem tá, qual que é a intenção dele. Eu tô inclusive no trechinho aqui que tá pela perspectiva dele, ele tá relembrando alguma coisa aqui do passado. E esse é outro detalhe, né? A narrativa vai e volta, assim, não tem essa coisa muito linear. Então, outro motivo pra deixar a gente um pouco perdido, um pouco confuso, né? Enfim, é uma leitura mais densa, assim. Sinto que tem que precisa, né, desse ponto maior de atenção. Mas estou adorando. Quero pesquisar mais sobre esse livro também. Como eu disse, acho que tem sido muito legal fazer esse processo, assim, de entender mais sobre as autoras. Tô achando a Toni Morrison uma autora interessantíssima também. E é isso. Eu falei lá no inicinho, né, que eu tava organizando, tentando montar o cronograma das autoras, e eu acho que consegui pensar uma coisa legal aqui. Vou depender aí de outras organizações, né, para os próximos meses para poder pensar esse cronograma certinho. Provavelmente não vou compartilhar com vocês, vai ser um cronograma só meu por aqui mesmo. Mas, é claro, durante os vlogs aí, durante os próximos conteúdos, vou contando, né, como que tá indo esse projeto. Espero que vocês gostem de acompanhar por aqui também. Aliás, se você não viu os últimos vídeos, né, a playlist tá linkada aqui embaixo. Vou deixar aqui nos cards também. Então, cliquem para vocês conferirem, assistam vídeos sobre essas outras mulheres que já compartilhei por aqui. E é isso. Eu acho que a gente pode encerrar esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, de ouvir um pouquinho sobre essas duas leituras aqui. Bom, desejo boas leituras. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar uma curtida, se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. E bora lá! Em breve eu compartilho aí essa enquete, essa votação pra gente pensar juntos essa leitura coletiva pro ano que vem, tá bom? É isso, vejo vocês nos próximos conteúdos. Tchau!